Antes que algo aconteça, há vários sinais anteriores de que isso aconteça. É importante tomar conhecimento desses sinais e tomar medidas preventivas para lidar com isso. A banda pensou nisto. Mekun, houve algum sinal de que você seria sequestrado e colocado no container de um caminhão grande? Ele perguntou. E pensou que não. Mekun, Jamemi Amei, tinha sido raptada juntamente com o seu irmão mais velho Amemi Hiroshi, a mulher que era sua babysitter, bem como um guarda-costas masculino. Banda rapidamente refletiu sobre os eventos que levaram a este ponto. Primeiro de tudo, o casal Amemiya estava ausente desde o dia anterior. O casal era o braveiro Amemiya Hiroto, o líder dos bravers, e o Angel Amemiya Narumi, sua esposa. Era seu trabalho sair em resposta a incidentes e desastres naturais, a fim de capturar criminosos e resgatar pessoas. Mas era raro que ambos estivessem ausentes, especialmente a mãe, Narumi. Desde a destruição da 8ª orientação, houve incidentes que exigiram que todos os bravers se mobilizassem de uma só vez. Embora os bravers tivessem diminuído substancialmente em número, ainda restavam mais de 80 deles. E era evidente que as pessoas deste mundo, além dos bravers e além dos indivíduos reencarnados, eram todos impotentes. Eles usaram sua ciência e tecnologia avançadas, bem como magia, a fim de realizar investigações criminais e manter a segurança de suas nações. O mundo era tão pacífico quanto a Terra. Mais importante, o casal Amemiya tinha feito o seu melhor para ter pelo menos um deles com Mei em todos os momentos, desde que ela ainda era jovem. Mas devido a alguma infeliz coincidência, ou porque a paciência dos criminosos finalmente valeu a pena, ambos os pais estavam em missão e apenas 4 pessoas tinham sido deixadas na residência Amemiya e Hiroshi, Mei, a babá e o guarda-costas. Os 4 decidiram ir às compras no grande supermercado mais próximo. O supermercado tinha um sistema de adesão, e era suposto ter uma segurança muito boa. Mas no momento em que estacionaram o carro no estacionamento, o guarda-costas desabou. A babá imediatamente tentou escapar com as crianças no carro, mas ela também desmaiou de maneira semelhante. Os criminosos os emboscaram com trajes militares de camuflagem ativos de última geração que funcionavam usando magia de atributos leves. Mei e os outros foram então sequestrados em um caminhão grande que havia sido estacionado de uma forma que obstruía a visão do carro da família das câmeras de segurança. Aparentemente relaxando depois de terem conseguido seu sequestro, os criminosos removeram seus trajes de camuflagem ativos e estavam conversando entre si. Fel. Pensar que essas coisas tornam mais difícil detectar nossa mana. O mais novo equipamento realmente envergonha os bravers. Quase me faz querer pedir estes como nosso paimen. Essas coisas descartáveis que se tornam inúteis depois de uma hora? É tão difícil respirar neles também. Tei litre apenas pedaços pesados de lixo agora. O guarda-costas e a babá haviam sido nocauteados com armas de choque, e suas mãos e pés estavam amarrados agora. Mesmo hirosholites foram ligados também apenas no caso. Havia também colares que haviam sido colocados em seus pescoços, o que os impedia de usar qualquer magia. Parecia que os criminosos tinham baixado a guarda completamente. Mas Hiroshi Adilita ficou inconsciente. Vocês. Tenta fazer alguma coisa comigo ou com a Mei. Mamãe e papai nunca vão deixar você se safar. Hiroshi gritou para os criminosos. Mas ficou claro para os criminosos que Hiroshi estava falando por medo e ansiedade. Eles riram das tentativas fúteis de resistência do menino. Os criminosos. Há 5 deles aqui, mas apenas 4 neste momento. E suponho que há um no banco do motorista, disse Banda, apontando para os criminosos e contando-os. Aquele, disse Mei. Ah, esse não conta. Por que não? Aquele já é um criminoso. 2 dos criminosos olharam inquietos para Mei. O que é que aquele pirralho está a falar? Réu se eu souber. Cheroites um bebê. Sheilitz provavelmente tem algum amigo imaginário que só ela pode ver. Os criminosos não podiam ver Banda, que era feita de forma espiritual. Eles não sabiam que tinham adivinhado corretamente, e Mei realmente tinha um amigo que só ela podia ver. Pare de rir. Hiroshi gritou para os criminosos.
Se a mãe e o pai vos apanharem, eles. Então por que é que tentas fazer algo sobre nós? E o Ilítrio filho do seu pai e da sua mãe muito fortes, Arenilite você, disse um homem branco de cabeça quente, o mais musculoso dos criminosos, com um leve sotaque em seu discurso. Esse colar inibe a magia, mas não interrompe as habilidades de Bravers. O teu velho estúpido seria capaz de acabar com isso sem problemas. Vá lá, por que é que experimentas? Hiroshi fez um barulho frustrado, mas não tinha nada a dizer em resposta ao ridículo dos White Manilitis. Ele sabia melhor que ele tinha habilidades especiais como sua mãe e pai. Ele trabalhou duro, sonhando que havia um poder dentro dele que despertaria um dia, mas tal poder nunca havia se mostrado. O criminoso olhou para Hiroshi e riu. Você pode fazer qualquer coisa, afinal, você pode. Seu idiota de boca alta. Ninguém vai vir e ajudá-lo só porque você está chorando. E Igo não está a chorar. Hiroshi disse sem pensar. Banda estendeu a língua em direção a Hiroshi quando o homem branco abriu a boca para continuar seu discurso. Mas outro homem branco o interrompeu em um tom desagradável. Rei, descansa. Nós raptamos esses caras para que possamos vê-lo tirar sua raiva desse garoto. O segundo homem branco tinha um rosto insensível, e se o primeiro pudesse ser descrito como um membro de gangue de aparência selvagem, o segundo tinha o ar de um assassino habilidoso sobre ele. What seu problema? ITOS não como eu bati no garoto. Ou magoou os seus sentimentos? É suposto eu ouvir e fazer-te feliz, como tu, a minha babysitter, o homem de aparência selvagem provocou. Terelitatas mais 1 hora até que vou move este recipiente para o armazém. E o M a dizer-te que Aime não vai ficar aqui sentado neste pequeno espaço a ouvir-te atiar o teu monólogo, disse o homem de aparência insensível. E o bastardo, Donilit você vai agindo como eu Ilítrio líder aqui. Bem, isso é o que eles dizem. Já faz algum tempo que o Ivy usou esta língua estrangeira, por isso posso ter cometido alguns erros aqui e ali, disse Kibanda com a língua ainda estendida enquanto traduzia a conversa dos meniscos. No meio, os criminosos começaram a falar a língua inglesa de origem. Vandalieu, a fonte da personalidade Banda, tinha sido realmente mais proficiente nesta língua estrangeira do que o japonês, ou melhor, a língua japonesa de origem. Naturalmente, ele estava traduzindo a conversa para Mei. Claro, ela tinha pouco mais de 1 ano e meio de idade, então havia mais palavras que ela poderia entender do que aquelas que ela podia, mas parecia que ela tinha entendido a essência disso. Oni-chan e Step-up, Mei disse. Não, ele está a fazer algo sobre isto, então tire uma soneca, disse Banda, rasgando um pedaço da membrana que cobria o exterior de seu corpo e colocando-o em cima de Mei. Ok, Banda. Banda então lança os feitiços Deodorization e Silence. Com isso, Mei não seria capaz de ver, ouvir ou mesmo cheirar qualquer coisa ao seu redor. Enquanto isso, os criminosos estavam mais focados em sua discussão uns com os outros, e não notaram nada de estranho acontecendo com Mei. Idonilit mente matando você, e então veio tu apenas dividir a recompensa entre nós 4 e vou, o homem de aparência insensível, aquele que parecia ser o líder do grupo, disse ameaçadoramente. Seu bastardo, disse o outro homem, estalando a língua e recuando. Ele apontou um dedo para um homem de rosto pálido que estava encostado na parede do recipiente com as mãos cobrindo as orelhas. O que é? Perguntou ao homem. Por que estás a ficar com a cara pálida só porque foste atingido uma vez? Se você tem tanto tempo livre, então se apresse e mate o guarda-costas e a mulher. N agora? Teilitre ainda inconsciente. Você é estúpido? Vocês deviam matá-los enquanto eles ainda estão inconscientes. Se eles acordam e colocam uma luta, há uma pequena chance de que algo possa dar errado, certo? A mulher que conseguiu bater em você antes de perder a consciência é apenas uma babá comum. Chico é um guarda profissional, por isso, baixe a guarda e certifique-se de matá-la corretamente. Parecia que os criminosos haviam levado o guarda-costas e a babá do estacionamento para comprar o máximo de tempo possível antes que seu crime fosse notado. E no final, eles planejaram matá-los. Tudo bem, disse o homem pálido. Rei, Don't usa a tua arma ou a tua magia. Se o contentor estiver avariado,
podemos ser parados pela polícia. Esse cara sempre gostou disso? Há algo diferente nele, disse um dos outros homens, acenando para o homem pálido. Snelith, ele está apenas ficando instável porque It é o seu primeiro grande trabalho, disse o homem de aparência insensível. Ele era mesmo tão inexperiente? Ignorando essa conversa, o homem que havia sido ordenado a matar o guarda-costas e a babá foi arrastá-los para a parte de trás do recipiente, onde os criminosos haviam descartado seus trajes de camuflagem ativos. Rei, por que estás a incomodar-te em movê-los? E o Ilitre não planeia vingar-se deles antes de os matar, pois não? Um dos homens perguntou. Não, só pensei que seria barulhento se as crianças começassem a chorar, disse o homem pálido. Bem, você está certo sobre isso. Deus nos ajude se eles se mijarem. Agarre, o que estás a fazer ao senhor Yashi e à mestre Sakuma, disse Hiroshi, percebendo que algo estava errado. Os dois, e Avenroit feito, e qualquer coisa. Mas de repente, seus olhos se fecharam e ele adormeceu profundamente. O que se passa com este miúdo? Ele acabou de adormecer, disse um dos criminosos. Rei, certifica-te de que o E-Boys está bem. Ele pode ter tido uma convulsão ou algo assim, disse outro. A verdade era que Banda havia injetado Hiroshi com uma droga para dormir de ação rápida usando sua língua estendida. Ele havia produzido uma pequena probóscide na ponta de sua língua, materializou-a atrás de Hiroshi, onde os homens podiam vê-la, e injetou a droga no dedo de Hiroshi. No momento em que Hiroshi registrou a sensação de picada da injeção, ele já estava dormindo. Depois disso, Banda colocou uma membrana que era invisível para os criminosos sobre Hiroshi. Don't preocupe-se com ele. Disseram-nos que o miúdo mais pequeno é o mais importante, certo? Que podemos desistir da criança maior se precisarmos, disse o líder do grupo. Rei, despacha-te e cuida desses dois. Mas antes que ele pudesse terminar de dar suas ordens, 2 tiros soaram. 2 dos criminosos, que haviam sido baleados no templo, entraram em colapso com um baque. E o bastard. O que diabos você acha que está fazendo? O homem de aparência selvagem gritou, levantando seu meio mágico que estava disfarçado de relógio de pulso. O líder do grupo imediatamente levantou seu revólver também. Para pensar que a minha habilidade de artilharia viria a ser útil numa altura como esta, e o homem de rosto pálido murmurou para si próprio. Ah, desculpe. Hiroichi foi e usou esta arma. Quero dizer, Hiroichi sempre quis tentar disparar uma pistola automática real, então eu poderia me ajudar, ele disse sem expressão enquanto apontava sua arma, com o qual ele havia matado 2 de seus companheiros, em relação aos outros 2 homens. O sangue escorria de seus ouvidos. Aquele sangue, e o homem de aparência selvagem murmurou. Bem, há uma explicação para isso, disse o homem pálido. Quando Mei e os outros foram sequestrados no estacionamento, Banda decidiu ver como as coisas acabaram, como havia câmeras de segurança onde o sequestro aconteceu e os criminosos pareciam não ter intenção de matar ninguém na época. Mas, por precaução, ele tinha incorporado o subcérebro do rei demônio no cérebro do criminoso que havia sido convenientemente derrubado pela babá, assumiu seu corpo com os nervos do rei demônio e o transformou em algo que não era diferente de um rei demônio do tipo infestação familiar. Os fragmentos do rei demônio eram visíveis para qualquer um, pois haviam sido materializados dentro do corpo do criminoso. E agora, após o sequestro, os criminosos haviam insultado Hiroshi. Eles também tentaram matar Sakuma-san, que era uma boa babá para as crianças, e um guarda-costas cujo rosto Banda estava familiarizado. Além disso, não havia câmeras de segurança aqui. Não havia mais razão para hesitar em eliminar os criminosos. Você bastardo, quem te contratou? Estás a trabalhar para os Bravers? O homem de aparência selvagem gritou com raiva para o homem pálido, um companheiro com quem ele havia passado uma quantidade considerável de tempo. Ele parecia ter o tipo de personalidade que rapidamente converteu ansiedade e descontentamento em raiva. Não, isso não é realmente o caso. A propósito, o banco do motorista está atrás de vocês dois, então eu posso usar minha arma ou minha magia. Você poderia, por favor, dar um passo para o lado um pouco, disse Banda pela boca do homem de rosto pálido.
O banco do caminhão estava atrás dos dois criminosos restantes, e um homem asiático chamado Vo estava atrás do volante. Banda estava preocupado que, se ele disparasse, as balas pudessem perfurar os corpos dos criminosos, através do container e através da parte de trás do assento do motorista, matar ou ferir Vo e causar um acidente. Claro, Banda estava confiante de que ele seria capaz de proteger Mei e Hiroshi, mesmo que o caminhão fosse fazer um rolo de barril e explodir em chamas. Seria um pouco mais difícil se ele levasse Hayashi e Sakuma em conta, mas mesmo assim, ele era capaz de fazê-lo. Mas certificar-se de que todos os carros perto ou atrás do caminhão seriam apanhados no acidente seria difícil. Se transformou em um grande acidente, o encobrimento que Banda estava planejando pode não ir muito bem, e se houvesse vítimas civis, seria bom para o bem-estar mental de Mei ou Banda Elites. Assim, ele queria evitar isso, se possível. Naturalmente, o homem de aparência selvagem ignorou o pedido de Banda. Pare de brincar, seu bastardo. Mana, enche o meu punho com a fúria da terra, ele gritou, correndo em direção ao homem cujo corpo Banda havia assumido. Seu trabalho de boxe foi afiado o suficiente para enfrentar um boxeador profissional. Mas seus movimentos eram mais lentos do que puxar um gatilho. Banda, controlando o corpo de criminolotes de rosto pálido, disparou contra o rosto de Manilitis de aparência selvagem. Rock Knuckle, gritou o homem de aparência selvagem, desviando a bala com o punho. Parecia que o encantamento que ele havia recitado momentos atrás era um feitiço de atribuição de terra que fazia seus punhos tão duros e pesados quanto pedras. O homem de aparência selvagem rugiu quando ele desencadeou um golpe pesado no corpo, imediatamente seguido por um soco reto à esquerda no rosto. Seus punhos, que eram duros o suficiente para desviar balas, foram transformados em armas letais. O corpo do criminoso que Banda estava controlando sofreu ferimentos catastróficos, com vários órgãos internos estourando e os ossos de seu rosto desmoronando. No entanto, o subcérebro e os nervos do Rei Demônio continuaram funcionando. Banda levantou o cano da arma e apontou para o tronco do homem de aparência selvagem, que baixara a guarda, pensando que seu inimigo foi derrotado. Felizmente, o homem se mudou para atacar, então o banco do motorista não estava mais atrás dele. Mas antes que Banda pudesse puxar o gatilho, "Impact Bullet", gritou o líder do grupo. Uma bala disparada de seu revólver atingiu a testa do homem que Banda havia assumido o controle. Com força tremenda, enviou fragmentos ósseos e pedaços do cérebro do homem voando pela parte de trás da cabeça. O subcérebro e os nervos do Rei Demônio permaneceram sem danos, mas foram enviados voando para fora do corpo do homem junto com os pedaços de seu cérebro real. Parecia que o revólver também continha um meio mágico, e o estilo de luta dos líderes do grupo era usar isso para aplicar vários efeitos de encantamento às suas balas. Elites morto. O que diabos havia de errado com ele? Hiroichi nunca viu um cara continuar tentando se mover depois de tomar meus socos, o homem de aparência selvagem murmurou, sem perceber o subcérebro do Rei Demônio entre o sangue do criminoso morto, fragmentos de carne e osso que estavam espalhados pelo chão. Não há dúvida de que era estranho, mas agora que ele está morto, ele nada mais é do que um cadáver. Verifique seus pertences e seu celular, ele pode ter deixado algumas evidências, disse o líder do grupo. E o M going to go e call Vo down. Parecia que Vo tinha ouvido os tiros, o telefone do grupo estava tocando com o que se poderia supor ser textos de Vo. Ok, disse o homem de aparência selvagem. E o M surpreendeu que estes pirralhos ainda estejam a dormir. Havia 4 tiros e shots. Donilit se preocupe com isso, Itilits apenas um pouco de problema. Itilits cuidou de, disse o líder do grupo em seu telefone, conversando com Vo, mas ele olhou para cima, percebendo que o homem de aparência selvagem de repente ficou em silêncio no meio da frase. E então ele viu também. Cabelo longo e branco. 4 olhos. Uma boca em forma de lágrima que se estendia por todo o caminho de orelha a orelha. 4 braços pretos e 6 pernas. Uma criatura que era grotesca demais para parecer uma criatura viva. W que diabos você é? O líder do grupo sussurrou. Eu sou seu inimigo, disse Banda, que havia materializado todo o seu corpo.
Surpreendentemente para os criminosos, a voz de Banda parecia muito articulada e inteligente por pertencer a uma criatura assim. Eles pareciam ter esperado ouvir um uivo parecido com um animal ou um grito penetrante, e eles ficaram olhando por um momento com os olhos bem abertos e então entraram em ação. Bala de Flair, o líder do grupo, gritou. Banda ficou feliz por ter declarado a verdade simples de que ele era o inimigo criminoso. Ele estava satisfeito com o fato de as coisas estarem indo como ele havia planejado. Ele não resistiu ao ser banhado nas balas do líder do grupo. As balas produziram pequenas explosões no impacto. Era provável que eles fossem projetados para explodir dentro de seus alvos ou corpos, causando ferimentos fatais, e mais as balas estavam sendo desviadas pelo exoesqueleto do Rei Demônio. Não havia um único arranhão em Banda. Vejo, Banda murmurou. Pode dizer-me mais sobre que tipo de barril esse revólver tem e que tipo de balas está a usar? Com essa informação, pude determinar com mais precisão os meus próprios. Cala-te. Bolt Bullet. Eave Bullet, o líder do grupo, gritou, continuando a lançar vento e atributos da terra e puxar o gatilho de seus revólver-teles, apesar de estar chocado com o fato de que suas balas estavam sendo desviadas. Parecia que ele possuía uma afinidade por múltiplos atributos, mas seu próprio talento para a magia era particularmente especial. Em outras palavras, ele era um valete de todos os ofícios, mestre de nenhum. Ele provavelmente estava compensando esse fato com o médium mágico em seu revólver. E poderia determinar com mais precisão as minhas próprias capacidades defensivas, disse Banda, terminando a sua sentença. Nenhuma das balas conseguiu arranhar o exoesqueleto de Banda, muito menos perfurá-lo. Algumas das balas tinham atingido as articulações e o rosto, mas mesmo aqueles o tinham danificado. De que diabo é feito o teu corpo? E o líder do grupo murmurou com suor frio escorrendo de seu rosto, finalmente sem balas. A sensação de perigo parecia ter trazido o homem de aparência selvagem de volta aos seus sentidos. Deus! Mana, enche os punhos com a fúria da terra e o espírito de luta do ferro, ele gritou, atacando Banda. Seus punhos vieram balançando com a técnica afiada de um boxeador profissional. Um jab de restrição, um gancho profundo e um soco reto que procurava uma lacuna na defesa de Banda. Foi uma corrida espetacularmente executada. Todos esses golpes foram interrompidos por um único dos 4 braços de Bandaroite. Banda desviou os socos com a palma macia de sua mão para que os punhos de aparência selvagem fossem prejudicados. Os teus punhos eram como pedras antes, mas agora são como metal. Um feitiço de encantamento que torna os teus punhos tão duros e pesados como ferro ou aço, não é? Isto pode mesmo funcionar contra um inimigo cujas defesas são capazes de desviar balas, murmurou Banda. Um soco à direita, um à esquerda, outro à esquerda, um terceiro à esquerda, um finte da direita em mais um soco esquerdo com um soco direito reto no momento em que a esquerda foi bloqueada. Banda bloqueou tudo isso com a palma de uma única mão e continuou suas observações com seus outros 3 braços cruzados. Jesus, e o homem de aparência selvagem se inclinou, continuando seus socos, mas com um olhar de desespero finalmente surgindo em seu rosto. Ai, me desculpe, mas para mim, vocês são muito fracos, disse Banda. Banda era um ser que Vandaliel de Lambda havia criado juntando pedaços de sua própria alma, ele era um clone ramificado de Vandaliel. Assim, ele possuía as mesmas experiências, habilidades e capacidades físicas que o próprio Vandaliel possuía no momento de sua separação. Ele possuía força física que o tornava capaz de matar monstros com suas próprias mãos. Ursos, leões e até mesmo tiranossauros rexes pareciam adoráveis em comparação. Ele possuía tal velocidade que podia brincar com seus inimigos, e sua resistência excedia a deles. E ele não era apenas um mestre em magia, mas também em Unarmed Fighting Technique. Para uma pessoa comum em Lambda, ter uma habilidade relacionada ao combate no nível 5 colocaria firmemente uma no reino de ser um usuário de primeira classe dessa habilidade. Alguém com uma habilidade de nível 10, na origem, seria um sobre-humano e o tipo de mestre que existia apenas na ficção, não na realidade. Um mestre de combate desarmado em nível sobre-humano, lutando com a força física de uma monstruosidade. Era isso que Banda estava em origem.
Estou brincando com você parcialmente para medir minha própria força, mas vamos acabar com isso agora, disse Banda enquanto ele agarrava firmemente o punho do homem de aparência selvagem. O homem gritou em agonia. Aim my arm, meu ar. Banda esmagou facilmente o punho de ferro do homem e suas garras afundaram na pele do homem. Espera. Você não se importa com o que acontece com esses pirralhos? O líder do grupo gritou. Ele recarregou a arma e a apontou para Hiroshi. Parecia que ele pretendia usar as crianças como reféns. Considerando que ele estava apontando para Hiroshi em vez de Mei, a quem seus empregadores consideravam ser de maior importância, parecia que ele não tinha perdido completamente a cabeça. Mas seu rosto tinha uma expressão de medo, a expressão de um animal encurralado. Banda simplesmente materializou a membrana cobrindo Hiroshi e Mei, nem mesmo olhando em sua direção. As membranas que eram invisíveis até agora de repente escondiam as crianças, fazendo com que os criminosos ofegassem em choque. Essas membranas são tão sólidas como o meu exoesqueleto. Se você acha que pode fazer qualquer coisa com eles, então por favor vá em frente e tente, disse Banda. Também me importo se tentares tocá-los. As suas mãos vão acabar danificadas. O desespero agora estava cobrindo completamente os dois rostos dos meniscos. Agache-te. Por que é que aqueles malditos bravês têm um monstro como este? Raios, posso vingar o meu irmão mais velho, e o homem de aparência selvagem murmurou. E o Ilitre não só motivado por dinheiro? Queres vingar-te da Amemiya Hiroto? Se o seu irmão mais velho foi morto por alguma razão, então eu posso entender seus sentimentos de ódio, disse Banda. Que? O ódio era uma emoção. Às vezes, não poderia ser claramente explicado através da razão. Considerando o fato de que o irmão mais velho tinha sido morto por Amemiya Hiroto, e considerando as ações do irmão mais novo, era quase certo que ele tinha sido um criminoso, disse ele, e um vicioso nisso. Mesmo assim, Banda não tinha intenção de negar o ódio dos Manilitis. Mesmo que fosse permitido pela lei, mesmo que fosse justiça, ainda estava matando. Não importa o quanto os outros tentassem raciocinar, cabia a esse homem saber se ele sentia ódio ou não. Mas com isso dito, não muda nada, disse Banda enquanto jogava fora um segundo braço em um soco de gancho que rasgou o lado do corpo de Manili. Ele sentiu a leve sensação das costelas dos Manilitis estalando e vários órgãos internos sendo esmagados pelo punho enquanto o ar era espremido para fora dos pulmões dos Manilitis. Assim como tens os teus próprios motivos, tenho as minhas próprias razões para te matar. E eu sou esmagadoramente mais poderoso do que você, Banda continuou enquanto ele desferia um golpe no corpo com um terceiro braço. Ele segurou apenas o suficiente para que seu punho de Dilit perfurar através do torso Manilites e emergir do outro lado, mas mesmo assim, mais dos órgãos internos Manilites foram esmagados. O homem tossiu, vomitando sangue. E eu tenho uma mensagem para ti. Oni-chan Istepoop. Com isso, o quarto braço de Bandaelitus estendeu-se em um soco direto voltado para o rosto de Manilitis. O homem reuniu a última de suas forças para tentar proteger sua cabeça, mas o soco de Bandaeli esmagou o crânio de Manili junto com a mão que estava no caminho. Parecia e soava como uma fruta carnuda de pele dura sendo esmagada em pedaços. Esse ruído ecoou pelo interior do container. Deixando o corpo do homem cuja cabeça, corpo e ambas as mãos haviam sido completamente destruídas, Banda enfrentou o líder do grupo petrificado mais uma vez. Tudo bem. Eu resisti, então pelo menos me mate rapidamente. Torne instantâneo, o homem implorou, jogando seu revólver de lado quando Banda se aproximou. Ele se ajoelhou, como se oferecesse à Banda sua própria cabeça. Se você se matasse, acho que atirar em si mesmo com esse revólver teria sido mais fácil, seria mais fácil? Você ainda tem balas, Donilith você? A Banda perguntou. Posso cometer suicídio por causa da minha religião, o líder do grupo respondeu, fechando os olhos. E quem ou por razões religiosas, Banda suspirou de exasperação. Que tipo de religião permitia o sequestro de uma criança e o assassinato de pessoas, mas proibia o suicídio? O problema é a religião, mas este homem é a ética, Banda pensou. Mesmo assim, ele se aproximou do homem para decapitá-lo.
Viaje pelo espaço vazio e volte para minha mão. Aporte, o homem murmurou. No instante seguinte, ele de repente se levantou e empurrou a mão direita em direção à banda. Ele segurava o revólver que ele havia deixado de lado momentos antes, e seu cano estava apontado diretamente para um dos 4 olhos de banda. Um tiro e uma explosão ameaçadora ecoaram dentro do container. O ataque surpresa do homem teve sucesso espetacular. Mas... o que? E ele murmurou. Ele não podia declarar vitória sobre Banda, por sua voz estava cheia de espanto e desespero total. Eu fui descuidado. Para pensar que você se renderia, use magia de atributos espaciais para devolver sua arma à sua mão e me atire nos olhos quando me aproximar, disse Banda. Seus 4 olhos olharam para o revólver que havia sido quebrado pela explosão e pelo rosto do homem, que estava sangrando depois de ser cortado pelos fragmentos de metal que haviam sido enviados voando. Foi uma boa escolha apontar para o meu olho, Banda continuou. É de facto mais suave do que as outras partes do meu corpo. Mas, e o meu olho pode ser destruído por algo como a sua arma? Seu corpo era composto de fragmentos do Rei Demônio. Fragmentos do Rei Demônio eram extremamente difíceis de danificar com qualquer outra coisa que não equipamentos feitos de Orixalcum, um metal lendário de outro mundo que só poderia ser criado pelos deuses. Os globos oculares de Bandaroite não foram exceção a isso. E o maldito, e monstro, o homem sussurrou. Talvez um fragmento da arma tivesse encontrado seu caminho em seu cérebro, o homem entrou em colapso com um baque. Banda ficou em seu pescoço, esmagando suas vértebras e terminando-o. Em seguida, foi verificar Vou, o último membro restante deste grupo de criminosos, no banco do motorista. Com tanto barulho vindo do container, ele certamente teria notado que algo estava errado. Banda desfez a sua materialização e passou pela parede do contentor em direção ao banco do motorista para ver Vou com um olhar em pânico na cara, continuando a dirigir com uma mão e furiosamente tocando em seu telefone celular com o outro. Parecia que ele estava tentando entrar em contato com o líder do grupo novamente para descobrir o que havia acontecido. Banda simplesmente assistiu Vou até que ele finalmente perdeu a paciência com ninguém respondendo suas ligações e parou o caminhão em um lugar com ninguém por perto. Pois, Banda murmurou, colocando Vou para dormir com um veneno criado através da magia do atributo morte no momento em que o caminhão parou, antes que Vou pudesse sair do assento do motorista. Banda então voltou para dentro do container para verificar se Mei, Hiroshi, o guarda-costas e a babá estavam ilesos. Todo mundo está ileso e o caminhão parou em segurança numa estrada sem muitos carros. Ai-me tão feliz que tudo acabou bem. Em termos de eu reter a minha humanidade também, ele suspirou de alívio. O corpo principal de Banda era Mei. No entanto, sua personalidade era completamente separada da dela. Assim, ele precisava de comida ou sono, e sua forma era muito diferente da de um humano. E ele era poderoso, assim como ele havia demonstrado aos criminosos. Embora os criminosos tivessem usado a tática barata de ternos de camuflagem ativos, eles conseguiram sequestrar 2 guardas profissionais treinados, mantendo-os vivos. E, no entanto, Banda matou 5 desses 6 criminosos e capturou o último vivo. Não haveria como voltar atrás se Banda se tornasse vaidoso com seu poder e começasse a desprezar as pessoas deste mundo. Não haveria como voltar atrás se ele fosse tirar vidas sem motivo, sem sentir qualquer culpa, ou cometer assassinatos em massa e grandes atos de terrorismo sem qualquer pensamento profundo além de dizer a si mesmo que era por causa de meroitis. No final, nada disso seria benéfico para Mei. Banda se tornar um monstro por causa dela só acabaria machucando-a também. Ente. Não importa o quão poderosas sejam as minhas capacidades defensivas neste mundo, Ai-me é impotente contra a Memi Hiroto, que pode ignorá-las. Habilidades de trapaça realmente estão trapaceando, Banda reclamou para si mesmo quando começou sua operação de encobrimento usando o sangue dos criminosos espalhados por todo o interior do recipiente. Banda, disse Meilitz voz grogue. Yoruichi acordou, disse Banda, desfazendo o feitiço o Silence nela. Apenas espere um pouco mais, ok? Ele produziu a pele do Rei Demônio na ponta do dedo e usou-a como uma escova para desenhar um crânio com um octógono em torno dele na parede do recipiente.
A oitava marca de guidanceilitis que vi na TV no outro dia foi algo assim, não foi? Se alguma vez conseguir voltar a contactar a Legion, preciso de pedir desculpa por a usar sem a permissão deles, murmurou Banda. A operação de encobrimento em que ele tinha pensado era fazer com que todo o incidente se parecesse com a realização da oitava orientação, que deveria ter sido destruída. Todos os membros do oitavo Guidance morreram em batalha contra os Bravers, mas os únicos que sabiam disso eram a oitava orientação e os indivíduos reencarnados que já haviam reencarnado em Lambda. Alguns dos membros do oitavo Guidancelitus cadáveres existiam e, embora fossem considerados mortos, o seu estatuto era desconhecido, estritamente falando. Por exemplo, havia Shad que possuía o corpo de Goraco em Dou Kouya Elites e se matou junto com Kouya. E então havia Baba Yaga, que tinha explodido junto com o Omagemasher Minami Asaji. Havia outros membros cujos únicos restos descobertos eram pedaços de carne, e também havia Ghost, cuja existência tinha sido conhecida pelos Bravers até a batalha final. Assim, se a banda deixasse esta marca, as autoridades que viram isso podem ser enganadas ao acreditar que este incidente foi feito pelos membros sobreviventes do oitavo guia ou membros desconhecidos que não estavam presentes durante a batalha final. Ivy conseguiu produzir um conflito interno dentro do grupo, então eles podem pensar que Shad conseguiu se transferir para um dos cadáveres, embora eles provavelmente questionassem por que a oitava orientação salvaria Mekun, Banda murmurou para si mesmo. Mas enquanto as autoridades acreditassem que havia outros criminosos envolvidos, isso era suficiente para a Banda. E o casal Amemiya pode sentir perigo e fortalecer a segurança em torno de seus filhos. Havia alguém lá fora que havia contratado criminosos para sequestrar as crianças, então a configuração de segurança atual era insuficiente. Bem, Ivy capturou um dos criminosos vivo, então IOLL deixou as autoridades fazerem o seu melhor para investigar a pessoa que os contratou, Banda disse a si mesmo. Tentava perguntar aos espíritos dos criminosos mortos, mas ele possuía a capacidade de encantar os mortos, por isso sabia se podia ameaçá-los com sucesso para que falassem. Ele poderia quebrar suas almas, uma vez que era possível que Rodcourt iria tomar conhecimento dele se ele fizesse isso. E mesmo que ele conseguisse fazê-los falar, sua amplitude de movimento era limitada a 50 metros de MEI. Seria difícil ir atrás do mentor. Tendo terminado sua operação de encobrimento, Banda procurou o telefone celular do grupo criminoso, querendo denunciar a presença de um caminhão suspeito à polícia para que ele fosse encontrado. Ao fazê-lo, ele notou que Hiroshi, a quem ele havia deixado inconsciente, estava chorando. Ele deve ter ficado muito frustrado. Esse incidente se tornaria uma grande cicatriz na mente jovem de Hiroshi. Era otimista demais pensar que ele se recuperaria, voltaria dessa experiência dolorosa e a usaria para se desenvolver como pessoa. Ele provavelmente precisaria de algo para se apoiar para se levantar. Se o casal Amemiya pudesse fornecer isso a ele, não era o lugar de Banda fazer nada. Mas se isso tivesse um efeito duradouro. Se chegar a hora, talvez eu tente ensinar mágica sem atributos a ele. Tenho certeza de que seria útil que ele pudesse usar o aprimoramento do poder de cura e fortalecer a capacidade física. A magia sem atributos não foi descoberta neste mundo, mas ficou muito aquém das habilidades de trapaça de seus pais que criaram seu complexo. Ainda assim, provavelmente se tornaria algo para ele se apoiar. Banda, Nishan, Bacam frentes? Mei perguntou. O poder Bacam amigos, disse Banda, combinando com a sua pronúncia errada. Mas, primeiro, eu tenta falar com ele sem me mostrar a ele. Seria mais fácil se eu pudesse aparecer nos seus sonhos. Finalmente, encontrando um telefone celular, Banda procurou botões para pressionar e ficou bastante confuso sobre como usá-lo por um tempo, pois era um smartphone. O sequestro de Amemiya Mei falhou. Apesar de ouvir este relatório, o Avalon Rikudo Ijiri ficou desapontado. Tudo está como planeado, disse. O fracasso dos sequestros tinha sido planejado o tempo todo. Ou, para ser mais preciso, o sequestro deveria ter sucesso, mas as informações sobre os criminosos vazariam para as autoridades antes que a situação progredisse a ponto de não retornar, e Mei e Hiroshi seriam recuperados em segurança. Os criminosos seriam presos ou baleados, e os Oklin seriam posteriormente descobertos como cadáveres.
o verdadeiro mentor permaneceria desconhecido. O objetivo deste plano era fazer com que o casal Amemiya percebesse fortemente a noção de que seus filhos estavam sendo alvos. E uma vez que eles confiavam em Ijiri, ele sugeria a eles que um membro dos Braveiros deveria estar com eles o tempo todo, e ele começaria a entrar em contato frequente com Mei. Em outras palavras, ele criaria uma situação em que Mei estava na palma da sua mão. Amemiya Mei. Essa criança é uma amostra importante da minha pesquisa sobre o atributo da morte. Pesquisas em larga escala terão que esperar até que ela complete 3 anos, quando a mana em seu corpo se estabilizar e as varreduras puderem detectar suas afinidades de atributos, mas não há mal nenhum na criação desse ambiente agora, disse Ijiri. E compreendo isso, mas, e as coisas aconteceram de forma diferente da forma como planeamos, disse o Shaman Moriya Kozuki, outro indivíduo reencarnado que era um dos subordinados Ijiriites, quando ele entregou a Ijiri uma cópia de um relatório do incidente. Antes de podermos divulgar as informações sobre o grupo criminoso às autoridades investigadoras, a polícia foi alertada para a presença de um caminhão suspeito. Quando a polícia investigou o caminhão, eles encontraram as 4 vítimas sequestradas e o grupo criminoso responsável. As 4 vítimas estão todas vivas e 5 dos 6 criminosos estão mortos. E embora isso tenha sido mantido em segredo da mídia, a marca da 8ª orientação foi encontrada desenhada na parede do recipiente. O que disseste? Ijiri disse surpresa ao olhar para o relatório. O relatório estava cheio de detalhes bizarros. Como aquele que estava puxando as cordas do grupo de desertores de Murakami Ōri, ele sabia que todos os membros da 8ª orientação estavam mortos. Comparando o que ele sabia com os documentos sobre os membros que haviam escapado das instalações de pesquisa, não houve erro nesse fato. Era difícil imaginar que houvesse múltiplas exceções como Ghost, mas é impossível que um mero imitador chegue ao ponto de o fazer. O Undiadip e a 8ª orientação demonstraram claramente que a contaminação por mana atribuída à morte ocorre quando certas condições são cumpridas. Da mesma forma, a 8ª orientação pode ter contaminado alguém com o atributo morte. Eu pensei que se isso tivesse ocorrido, então a única pessoa possível que poderia ter acontecido é Amemiya Mei, mas parece que devemos ser cautelosos, disse Ijiri. Mas isso não muda o facto de que a maioria das coisas estão a correr como planeado. Vamos guardar Amemiya Mei e investigar este falso 8º guia. Os seus objetivos, as suas capacidades, onde estão, tudo. Sim. Por favor, deixe para mim, disse Kozuki. Kozuki imediatamente começou uma investigação sobre a falsa 8ª orientação, mas ele não conseguiu encontrar nenhuma pista. Porque o que ele procurava estava sempre com a Mei.